Gênesis capítulo 31, versículo 41. Eu quero ministrar sobre um tema hoje muito importante na minha e na sua vida. Porque hoje é dia de culto dos milagres e um grande milagre vai acontecer na sua vida. Quando você tomar algumas atitudes, quando você tomar alguns posicionamentos na sua vida, milagres poderosos vão acontecer. E diz assim em Gênesis capítulo 31, versículo 41. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Aleluia. Somente até aí. Os irmãos podem se sentar. Você que trouxe sua caneta para anotação. Parabéns para você. Você vai aprender muito mais do que apenas ouvindo essa ministração. Irmãos, é muito importante nós entendermos esse texto aqui da palavra de Deus. Aqui Jacó está se posicionando, falando com Labão, seu tio. Então em Gênesis, aqui nós vamos conhecer quem era Labão, tio do patriarca Jacó. E que o recebeu em sua casa, quando ele fugia aí de um desentendimento, com seu irmão Esaú. Então Labão recebe ali a Jacó, e Jacó viveu ali 20 anos na sua residência, 20 anos na sua casa. E nesses 20 anos ele passou só um momento difícil. Obrigado, querido. Só passou por momentos dificultosos na vida dele. Já outros dizem até um ditado aí, ele comeu o pão que o diabo amassou. É um ditado que o pessoal diz aí para alguém que passou por muitas dificuldades. Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem, confrontando o espírito de Labão. Diga comigo, confrontando o espírito de Labão. Então, nós podemos ver aqui nesse texto, nesse único versículo, como foi a vida financeira, um resumo da história financeira de Jacó. Jacó que por 14 anos trabalhou sem receber salário. É claro que ele queria se casar com as suas 2 filhas, Leia e Raquel, com as filhas de Labão. Mas ele trabalhou ali os 14 anos sem receber nada de salário. E diz o texto que depois ele ficou mais quantos anos, irmãos? 6 anos. 6 anos ele continuou trabalhando. E diz o texto que Labão diminuiu o salário dele 10 vezes. Você ia gostar de ficar num serviço desse? Onde o seu salário é diminuído 10 vezes. Como você se estabeleceria num lugar como esse? Jacó passou por esse momento tão difícil na vida dele. E sabe, lendo esse texto, e o Espírito Santo falando comigo, dizendo assim, olha meu filho, esse tem sido o histórico de muitas pessoas, que trabalham durante toda a vida, que trabalham durante muitos anos, e não prosperam, não avançam financeiramente. E aí, esse prosperar é quando você adquire algo, Já vimos muitos conceitos sobre prosperidade aqui de forma saudável, Então, por exemplo, se você tinha uma bicicleta e você trabalhou um pouco mais, e daqui a pouco você comprou uma moto, então você está prosperando. Isso é bênção para a sua vida. Mas aqui nós vemos que Labão mexia no salário de Jacó e foi diminuindo o salário dele. Então não acontecia uma prosperidade. Ele não estava avançando financeiramente. E muitas pessoas estão assim. Elas não estão avançando financeiramente, estão sempre em aperto, sempre em dificuldade, ou muitas vezes até ganham, mas perdem na mesma velocidade. Talvez o Senhor está falando com pessoas aqui nesse dia, você que me escuta aí pela internet, você que está aqui no prédio da igreja, essa palavra é para nós nesse dia. Então por 20 anos,
Jacó trabalhou para quem? Para Labão, por 20 longos anos. E nesse período, o que aconteceu? Labão prosperou muito. Diga comigo, Labão prosperou muito. Mas e Jacó? Jacó não prosperou nada, porque Labão sempre ia mexendo, ia diminuindo o salário que ele ganhava. Então ele não conseguia prosperar, e tem muita gente vivendo assim. Através do seu trabalho, talvez muitas pessoas tenham ganho dinheiro, tenham enriquecido, talvez elas tenham melhorado de vida, mas você por muitos anos não melhora. Por muitos anos a fio, a vida vai passando e vai se definhando e você não vê uma melhora na sua vida. Sabe o que aconteceu com Jacó? Jacó se cansou dessa vida. Jacó se cansou. Quando ele começou a perceber isso acontecendo na vida dele, sabe o que ele fez? Ele resolveu colocar um basta nessa situação. Aleluia! Ei, tem momentos na vida da gente que a gente tem que colocar um ponto. Tem que dar um basta na vida da gente. E como é que Jacó resolveu isso? Primeiro, Jacó se posicionou diante de Labão. Diga comigo, Jacó se posicionou diante de Labão. Ele não ficou reclamando, não. Ele não ficou murmurando ao vento. Ele não ficou dizendo em casa, olha, porque eu trabalho, não vejo nada, nada acontece nessa casa, nada prospera, eu não consigo comprar nada, parece que tem alguma coisa. Não, ele não ficou dando léus aos ventos. Ele não fez isso. A Bíblia diz que ele chegou diante de Labão e o confrontou. Olha só, Gênesis 30, 29 e 30. Disse-lhe Jacó, tu sabes como eu te venho servindo e como cuidei do teu gado. Ele estava falando isso, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentando grandemente. Diz uma outra versão que é assim, que ele prosperou exageradamente. E o Senhor, aqui ele está falando do Senhor Deus, né? Te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar por minha casa? Então Jacó chegou diante daquele que estava ali o explorando. E ele o confrontou. Ele foi diretamente àquilo que estava acontecendo. Sabe, tem coisas na vida da gente que você precisa se posicionar, e Deus está dizendo para você hoje, nesse dia, você precisa se posicionar acerca da sua prosperidade e das suas finanças. Ei, Deus quer que os seus filhos enriqueçam, amém? Deus não quer que você fique na pobreza. Você não é pobre, você pode ser humilde, é diferente, você precisa entender isso. Deus tem prosperidade para os seus filhos. Você não entendeu? Deus tem prosperidade para os seus filhos. Mas foi injetado na nossa mente, no nosso coração, que para nós vivermos uma vida piedosa, nós temos que ser pobres. Não é isso. Você pode ser humilde, mas Deus tem prosperidade, riqueza e avanço para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos. Você pode ser humilde e continuar avançando e continuar prosperando na sua vida. Então, tem muita gente que está vivendo assim. Ela trabalha muito, mas não consegue prosperar nada. E aí, você não precisa ficar bravo ou brava comigo. Eu estou aqui para entregar a mensagem da palavra de Deus. Era o que estava acontecendo na vida de Jacó, mas você vai ver o que é que Deus fez na vida dele quando ele começou esse confronto. Quando ele começou a entender a realidade que estava acontecendo, que ele estava trabalhando muito e não estava prosperando, o salário dele estava diminuindo, então ele foi para o confronto com Labão. Ele foi para o confronto. Talvez exista um principado chamado Labão diante de você, impedindo a sua prosperidade, retendo a sua prosperidade, barrando você de avançar muito mais. Quem é o Labão da sua vida? Quem é? Eu sei que o Espírito Santo está falando com você nessa hora. Sabe quem pode ser Labão muitas vezes na nossa vida? Pode ser, por exemplo, um agiota.
Você já viu como que o agiota age? Ele empresta o dinheiro a juros. Você empresta o dinheiro, ali você consegue resolver o seu problema, né? Você pega o dinheiro, paga aquela conta, e você vai pagar o que para o agiota? Você vai pagar juros para ele. Você vai pagar juros para ele. Então, muitas pessoas, quando elas entram nesse sistema, elas vão emprestando, e elas nunca conseguem pagar os juros para esse agiota. E algumas pessoas, elas ficam tão dependentes, que quando o agiota vai lá na sua casa, quando ele vai pagar o último dinheiro do juro, o agiota fala: olha, eu sei que você precisa de mais, eu estou aqui. Ele até mostra o dinheiro. Olha, está aqui, fica com esse dinheiro, o juro está bem baixinho, agora eu vou diminuir um pouco para você. Sabe por quê? Porque ele quer que você fique cada vez mais dependente dele. Porque quanto mais juros você paga, menos coisas vão sendo tiradas da sua vida, menos você pode fazer em outros lugares. Então, chega uma hora na nossa vida que você precisa fazer o dinheiro trabalhar para a sua vida, para a sua família. Chega de enriquecer a agiota, chega de enriquecer outras pessoas que são Labão na sua vida. É hora de você colocar a mão na consciência, olhar para dentro da sua casa e dizer: basta, eu não vou mais depender, eu vou esperar a provisão de Deus. Eu vou esperar o avançar de Deus na minha vida, a provisão de Deus. Então, não aceite qualquer coisa, é hora de liderar a sua vida. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já ajudei pessoas nessa área a se libertarem, por exemplo, de um Labão chamado agiota. E elas se libertaram desse Labão, e hoje elas ajudam outras pessoas, elas recebem tanta provisão de Deus, que elas doam, elas ofertam na vida das pessoas. Então, quando você fica preso, quando você fica dependente, por exemplo, de alguém assim, você vai ficando escravo daquela situação. Então você nunca consegue se libertar, e você nunca consegue fazer outras coisas, porque você precisa sempre estar pagando o juro do agiota. Então, tome cuidado, é um exemplo de Labão que eu estou dando para você. Por exemplo, outro exemplo de Labão na sua vida, pode ser, por exemplo, algo que está muito perto de você para ser uma bênção na sua vida, para abrir tantas portas na sua vida, na vida dos seus filhos, como, por exemplo, uma ação na justiça, que você sabe que é causa ganha, mas você não vai procurar o advogado. Você sabe que é causa ganha para você, né? Você sabe que se você ganhar essa causa, vai melhorar a sua vida financeira, vai melhorar a vida financeira dos seus filhos, vai poder dar uma condição melhor para a sua filha, para as pessoas que estão à sua volta, mas você não se posiciona, você não vai até um advogado, porque para você acessar a sentença do juiz, primeiro você tem que se movimentar, você tem que chegar até o advogado, você tem que contar o que está acontecendo, para que aquela causa possa ser ali elencada e levada até o juiz, para que haja um julgamento. Mas a pessoa não se move. Então você sabe que tem algo que precisa ser feito, e você não faz. Então o Labão vai tomando conta da sua vida, e vai diminuindo o seu salário. E aquilo que os seus filhos poderiam ter, aquilo que você poderia desfrutar, talvez de um alimento melhor, de uma roupa melhor, de muitas coisas melhores, você acaba não experimentando. Sabe por quê? Porque falta um posicionamento. Mas Jacó se posicionou. Jacó se posicionou, e a vida dele começou a mudar. Então você precisa se levantar diante do mundo espiritual e dizer: olha, Labão, eu quero o que é meu. Foi isso que Jacó falou para ele: ei, eu já trabalhei muito tempo para você. Quando eu cheguei aqui, você não tinha nada, você tinha poucas coisas. Agora Deus prosperou você, Labão. E quando você vai me liberar agora para trabalhar para a minha família? Porque até agora você diminuiu o meu salário 10 vezes. Como eu vou cuidar da minha família desse jeito?
Então houve um posicionamento. Então você precisa dizer para Labão, você precisa dizer no mundo espiritual: olha, eu quero o que é meu. Deus prometeu bênçãos para a minha vida, Deus prometeu riqueza, Deus prometeu prosperidade. Labão, em nome de Jesus, eu quero o que é meu. Aleluia. Então tem momentos na vida, irmãos, que nós precisamos tomar posicionamentos. Então, além de se posicionar, Jacó também fez mais algo para desatar a sua prosperidade. Sim, a segunda coisa que Jacó fez. A Bíblia diz em Gênesis 31:54 que Jacó deu uma oferta de sacrifício. Diga comigo: Jacó deu uma oferta de sacrifício. Olha só o que diz o texto: e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Jacó não fez aquela oferta porque ele não fez aquela oferta porque sentiu no coração o desejo de ofertar. Ele fez porque não aguentava mais aquela vida debaixo do jugo de Labão. Ele não aguentava mais. Então, ao fazer aquele sacrifício, aconteceu algo maravilhoso na vida dele. Um milagre aconteceu na vida dele, irmãos. Gênesis 31:55. Presta bem atenção no que eu vou ler para você hoje. E quando eu terminar de ler, você pode dar um glória a Deus. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Depois de Jacó fazer essa oferta no cume da montanha ao Senhor, Labão já estava percorrendo atrás de Jacó com as suas filhas, dizendo: por que vocês foram embora na madrugada sem avisar nada? E ele foi lá para pedir a satisfação, querendo que eles retornassem à escravidão, mas Jacó disse: nós não vamos voltar. Ali ofereceu um sacrifício, e o texto diz que Labão voltou para sua casa e os deixou em paz, e os deixou seguir em frente. E sabe, hoje eu quero chamar você para dar uma oferta, para mandar Labão de vez embora da sua vida. Deus está falando com pessoas aqui nesta hora. É hora de mandar Labão embora da sua vida. Então você vai falar com a sua oferta nessa noite: Labão, saia da minha vida, não volte nunca mais e me deixe seguir em frente. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de oferta. E você vai ter esse momento. Quem sabe o Senhor está falando com você aqui, e você vai poder desatar algo que está atrapalhando a sua vida durante anos. E passa dias e passa noite, você fica se questionando, você talvez nem fale para ninguém, só você sabe o que você passa. Sabe, o Espírito Santo está falando com você: você precisa acreditar no poder da minha palavra. Você precisa acreditar no poder de um posicionamento. Você precisa acreditar no poder de uma oferta. Aleluia! Bendito seja Deus. Nada na Bíblia é por acaso, irmãos. Tudo que está na Bíblia é para nós acreditarmos e termos fé. Aleluia! Então, você precisa acreditar no poder da oferta. Foi o que Jacó fez. Ele acreditou que aquela oferta faria isso com Labão, e de fato um milagre aconteceu, porque Labão estava no pé deles, queria que eles voltassem à velha vida, mas ele não queria mais, ele deu um basta, e ele recorreu a Deus. Ele não foi a banco, ele não foi a lugares nenhum, para dizer: olha Labão, agora eu tenho mais dinheiro, nos deixa em paz e eu posso seguir em frente. Não, ele não fez isso. Ele deu uma oferta ao Senhor, ele fez uma oferta de sacrifício. Então muitas pessoas ofertam por hábito, sem aplicar aquela fé real no valor da oferta. Isso está mostrando aqui na vida de Jacó.
que a oferta tem um valor real, tem um valor espiritual, de desviar coisas ruins que podem acontecer ou que estejam acontecendo na nossa vida. Então, uma oferta dada da maneira correta tem o poder de mudar o seu destino financeiro. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Terceira coisa que aconteceu, que aqui eu já digo que é um resultado do posicionamento e da oferta de sacrifício que Jacó fez diante de Deus. Sabe o que aconteceu com Jacó aqui, irmãos? Jacó começou a entrar na rota da prosperidade. Diga comigo, Jacó, mais forte, diga assim, Jacó entrou na rota da prosperidade. Aleluia! Desde o momento que Labão saiu da vida de Jacó, irmãos, o homem entrou numa rota de prosperidade sem limites. Aleluia! Algo maravilhoso aconteceu na vida dele. Olha só quantas coisas boas começaram a acontecer com esse patriarca chamado Jacó. Depois dessa oferta, Jacó teve um encontro com Deus. Aleluia! Teve um encontro com o anjo do Senhor. Gênesis 32, 28 diz: então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aleluia! Jacó estava passando por uma luta, irmãos. Se tivesse um Labão desse aí na sua vida, ou talvez você tenha um Labão desse na sua vida, só você sabe como é uma luta dessa. Só você sabe a peleja que você, o joelho que você tem colocado no chão para se livrar disso. Mas não basta apenas joelho no chão, é preciso tomar um posicionamento e dizer: Labão, de agora em diante você não vai mais enriquecer. Eu que vou enriquecer, e os meus filhos, e toda a minha família, e toda a minha parentela vai enriquecer junto. E aí você vai, faz um sacrifício, entrega a sua oferta, acredita no poder da oferta, assim como aconteceu na vida de Jacó. Então sabe o que acontece? Você começa a entrar numa rota de prosperidade. Jacó começou a ter experiências que ele nunca havia tido na vida dele. Inclusive diz o texto em Gênesis 32, que ele foi marcado, tamanha foi a luta dele, tamanha foi a presença sobrenatural e espiritual na vida dele, que ele foi marcado e o seu nome foi mudado de enganador para príncipe. Aleluia! Glória a Deus! Olha só o que começou a acontecer na vida de Jacó. Sabe o que aconteceu em Gênesis 33, versículo 4? Lembra quando ele chegou na casa de Labão? Ele estava em uma briga ali com seu irmão, mas em Gênesis 33, 4 começou a acontecer algo muito bom. Ele entrou em uma rota de prosperidade, que o perdão chegou na sua vida. Diz o versículo 4 assim, do capítulo 33... Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram, aleluia. Eles estavam de briga, irmãos, eles estavam tendo um desentendimento, mas depois que Jacó se posicionou contra Labão, depois que ele fez uma oferta de sacrifício ao Senhor, tudo mudou na sua vida. Tudo começou a ser restaurado. Então o relacionamento com o irmão dele começou a restaurar. Sabe, quando você mandar Labão embora da sua vida, Labão, a gente não pede para Deus mandar embora, a gente tem que confrontar ele primeiro. A gente tem que entregar uma oferta de sacrifício a Deus. Então quando você manda ele embora, coisas maravilhosas, relacionamentos serão restaurados na sua vida. Foi o que estava acontecendo na vida de Jacó. E todas as demais promessas que Deus havia feito no passado começaram a se cumprir na vida de Jacó. Você tem promessas? Quem tem promessa de Deus aí? Aleluia, elas vão se cumprir na sua vida. Mas se você está me ouvindo nessa hora e tiver um Labão na sua vida, você precisa dizer para ele: Labão, você não vai mais se enriquecer. Quem vai enriquecer sou eu e toda a minha família e toda a minha parentela. Aleluia, é hora de você fazer como Jacó fez.
Então, quantos querem viver essa mesma experiência? Quantos querem ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Quem quer? Só alguns querem ver essa promessa se cumprir na sua vida? Então, talvez há algumas promessas de Deus que não estão acontecendo, que estão retidas na sua vida. Talvez uma causa na justiça que você precisa ganhar. Talvez uma provisão de Deus que vai chegar na sua vida não pelo agiota, mas pelas próprias mãos do Senhor. Pelas mãos de alguém que o Senhor vai enviar na sua vida. Pelas portas que Deus vai abrir de um emprego maravilhoso na sua vida, que você vai ficar tão de boca aberta, que você vai dizer, é um favor de Deus para mim. Aleluia. Então você precisa se livrar desse principado chamado Labão, na sua vida. Existem muitas vertentes, está certo que ele está aqui, né? Está aqui até para te promover, porque se não é um Labão na nossa vida, a gente não acorda. A gente não acorda, então a gente tem que ter esse dinamismo no Espírito Santo para entender o que está acontecendo na vida da gente. Um dia eu cheguei na presença de Deus e eu me vi com um monte de Labão na minha vida. Sabe o que eu disse para eles? Em nome de Jesus, você não vai enriquecer mais, quem vai enriquecer sou eu. Dei um basta naquilo que estava acontecendo na minha vida quando cheguei na igreja, 19 de abril de 2001. Lembro-me muito bem, tudo que Labão estava levando da minha vida, com juros e correção monetária. Mas eu disse não, basta. E me lembro muito bem, um dia o Senhor disse, faça como Jacó, entregue a sua oferta. Entregue a sua oferta, faça uma oferta de sacrifício. Então peguei uma oferta de sacrifício. Naquela época tinha cheque, né? Hoje eu acho que a gente nem usa mais cheque, né? Eu peguei vários talões de cheque no banco. Fui lá, quase zerei a máquina. E fiz uma oferta, cada cheque era um valor. Não sei quem que era o tesoureiro na época, mas ele deve ter tido muito trabalho de colocar tudo na pasta. Cada mês ia sendo descontado um valor dessa oferta. E eu criei no poder daquela oferta. Eu falei, Senhor, essa oferta aqui é para repreender Labão na minha vida. Chega, basta, eu cansei. Eu quero entrar em uma rota de prosperidade. Sabe o que aconteceu? Comecei a ter muitas experiências com Deus. Muitas experiências, minha vida começou a ser marcada. Comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo e um dia fui marcado, como Jacó foi marcado. Falei em línguas estranhas aqui no prédio da igreja, aqui na igreja de madeira. Eu e um outro irmão meu muito amado estávamos orando. Era antes do culto da tarde ainda, era a igreja de madeira aqui. E os irmãos estavam chegando e nós começamos a falar em línguas estranhas, começamos a ter a primeira de muitas experiências que vieram, irmãos. Aleluia, Deus é bondoso ou não é? Deus é maravilhoso. Então, Labão é um espírito que não quer que você receba o que Deus tem prometido para a sua vida. Eu comecei a ler a Bíblia incessantemente na minha conversão, incansavelmente. E eu começava a ver tantas promessas, e eu dizia, meu Deus, quanta coisa boa, e tudo isso aqui é para mim. Mas eu não via acontecendo, então eu me posicionei diante de Labão, eu entreguei a minha oferta de sacrifício. Então, Labão sabe que quando você entender e praticar esse princípio, ele não terá poder mais na sua vida de reter a sua prosperidade. Ele sabe disso, por isso ele quer manter você ali dependente dele. Não é nada não, que esse pastor está pregando, não considera não leve em conta não, a vida é assim mesmo. Todo mundo tem um Labão na sua vida, e eu não quero Labão na minha vida, nem você quer Labão na sua vida. Nós queremos é viver uma vida livre na presença de Deus, amém? Porque nós somos filhos amados, irmãos, e nós somos filhos amados. Amém? O Senhor te amou ainda quando você era substância informe, o Senhor já tinha te amado.
O Senhor escolheu para que você viesse e te amou. Ele tem riqueza, Ele tem paz, Ele tem saúde, Ele tem prosperidade. Você vai passar por sofrimentos, por lutas como Jacó, mas Ele não se deixou ser entregue a elas. Ele disse: eu vou continuar na rota da prosperidade. Eu não quero nada parando a minha vida. Então você precisa mandar ele embora. Labão não vai embora sozinho. Labão vai embora quando você se posiciona. Então, se você recebe em fé essa palavra, hoje começa um novo tempo na sua vida. Eu declaro que hoje começa um novo tempo na sua vida, e você vai começar um ciclo de liberação, de muitas promessas na sua vida. E você vai dizer hoje para Labão: Labão, sai da minha frente, sai da minha vida, porque agora eu vou prosperar junto com a minha família, junto com minha casa, junto com os meus. Mas para isso você, primeiro, recapitulando e concluindo, você primeiro precisa se posicionar diante de Labão. Você precisa identificar qual é esse Labão, e você precisa dizer para ele: você não vai enriquecer mais, eu é que vou enriquecer de agora para frente. Eu não caio mais nessa enganação sua. Então você vai dizer para ele: fora da minha vida. E segundo, eu quero convidar você a trazer uma oferta hoje. Pastor, eu não trouxe uma oferta hoje. Então você vai trazer uma oferta votiva. Você vai pegar um envelope. O Espírito Santo vai estabelecer um valor de uma oferta no seu coração. Eu não sei qual é o valor, é você com o Espírito Santo. Você vai pegar esse envelope, você vai trazer no gasofilácio. Então, nos próximos cultos, Deus vai te liberar essa oferta, amém? O valor dessa oferta que você vai estabelecer. Então, nos próximos cultos, você vai trazer e vai colocar no gasofilácio, para você que não trouxe. Mas se você trouxe, o Espírito Santo já vai estabelecer no seu coração, e você pode trazer a sua oferta, e você vai ver o que é que vai acontecer. Milagrosamente, liberalmente no mundo espiritual, Labão será repreendido na sua vida, que você nunca mais vai ver ele fazendo o que ele fez na sua vida e na vida da sua família. O dinheiro vai começar a sobrar, a riqueza vai começar a chegar na sua vida, e eu estou falando sério diante de Deus e diante de você. Sabe por quê? Porque em Gênesis capítulo 30, versículo 43, depois que tudo isso aconteceu na vida de Jacó, o texto da palavra de Deus diz que Jacó enriqueceu. De uma pessoa que tinha o seu salário diminuído 10 vezes enquanto trabalhava, depois que se posicionou e entregou uma oferta de sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz assim, Gênesis 30, 43, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe o que aconteceu com Labão? Labão deu a pior parte do rebanho a Jacó. Foi assim que aconteceu. Quando foi feita a mudança, quando ele se posicionou diante de Labão, Labão foi lá e pegou a pior parte do rebanho e deu a Jacó. Em outras palavras, ele estava dizendo, ele vai pegar a pior parte e vai ficar por aí, dependente, aí vai ficar com as vaquinhas magras aí, né, que não dá leite direito, vai ficar com a pior parte da minha riqueza. Ele está achando que vai sair daqui e vai prosperar muito. Era isso que Labão estava dizendo com a sua atitude, mas sabe o que aconteceu? Deus abençoou que quando a multiplicação do rebanho de Jacó ia acontecendo, o rebanho ia saindo de uma forma sobrenatural, mais forte do que o rebanho de Labão. É assim que Deus faz na nossa vida. Aquilo que parecia ter saído do prejuízo, na verdade era Deus honrando Jacó por causa do seu posicionamento e da oferta. E aí Deus lhe levou a um lugar de riqueza e de prosperidade. Aleluia! Labão achou que estava enganando o homem assim.
A gente é assim, a gente acha que está enganando o outro, a gente acha que engana Deus, mas de Deus não se zomba. Quando Deus quer prosperar um filho e uma filha, quando Ele vê o posicionamento, e quando Ele vê a fé de um coração de um filho e uma filha de Deus, como Jacó, Ele começa a entrar em rota de prosperidade, aleluia! Deus tem prosperidade para mim e para você, Deus tem riqueza para mim e para você, amém? Você crê nessa palavra? Deus está dando uma palavra para toda a igreja, mas para algumas pessoas será uma palavra rema, que vai mudar a sua história, vai mudar o seu destino. Aleluia, eu quero convidar você a se colocar em pé nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Eu quero orar com você, porque Deus vai fortalecer a sua vida. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu nem sei como sair daqui, confrontar o Labão que está na minha vida, mas Deus vai colocar palavras nos seus lábios, Deus vai colocar intenção no seu coração, Deus vai colocar força no seu espírito abatido. Digo a você, fraco, você é forte. É assim que a palavra de Deus diz. Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar sabedoria, assim como deu sabedoria para mim um dia, e eu disse: basta, Labão, você não vai levar nenhum real de juro meu mais, cansei de viver escravo. E sabe o que aconteceu? Eu entreguei minha vida para Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e precisa entregar a vida para Jesus. Talvez você está em casa e precisa fazer a mesma coisa, entregar a vida para Jesus, para deixar Deus mudar a sua história, para repreender os Labões que talvez estejam na sua vida. E eu quero desafiar você a fazer uma oferta. Você que está aqui no prédio, você vai poder trazer no gasofilácio. Você que está em casa, você pode pegar a sua oferta e entregar na igreja mais próxima da sua casa. Talvez você esteja em outros lugares, em outras nações. Deus vai prosperar você. E quando você prosperar, você manda o testemunho para a gente. Nos alcance, por favor, para contar o seu testemunho. E você que está aqui é da congregação local, nós vamos ver essas coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Você pode ver alguma coisa extraordinária acontecendo na vida de alguém? Sabe por que você não é mais o mesmo de quando você chegou aqui no primeiro dia da igreja? Porque Deus tem prosperidade para os seus filhos. Por isso você está prosperando, por isso você está crescendo. E se algo não aconteceu, e você identificou um Labão na sua vida, talvez o seu salário durante todos esses anos tem sido diminuído durante 10 vezes menos, como estava acontecendo com Jacó. Talvez o seu salário não literalmente foi abaixado 10 vezes, mas você nunca conseguiu subir o seu salário. Talvez você nunca conseguiu uma promoção maior. Talvez você nunca conseguiu dar algo de melhor para os seus filhos. Um dentista, talvez um plano de saúde, talvez brinquedos para os seus filhos, talvez ter comprado uma casa, uma geladeira nova. Eu quero dizer algo para você: Deus está te colocando em rota de prosperidade nesse dia. Deus tem prosperidade para você. É só dizer para Labão: Labão, basta. De agora em diante eu vou prosperar junto com a minha família. E assim como eu estou dizendo para você, traga a oferta como Deus me disse que é para que você faça. Entregue no gasofilácio, traga na casa do tesouro, e você vai entrar em uma rota de prosperidade, como entrou Jacó, e ele se enriqueceu. O que é enriquecer, pastor? É você ter algo que você deseja ter muito e você poder dar. É o seu filho poder dizer: mãe, eu quero uma cama nova, e você vai lá com tanto prazer e compra uma cama nova para o seu filho, e você vê o seu filho desfrutando daquilo, talvez de um brinquedo. É você desejar e dizer: olha, é muito bom, talvez você tenha um aluguel, não é nada de errado nisso, mas é muito bom quando você compra uma casa. Quando eu me casei, eu fui morar de aluguel.
Mas um ano depois, quando nós nos casamos, eu já estava em processo de compra da casa. E um ano depois, nós entramos para a nossa casa nova, aleluia. Isso é prosperidade para os seus filhos, isso é riqueza. Alguém que não tinha nada, começando a vida a dois no casamento, agora já tem um bem, tem uma casa para voltar, aleluia. Tem um lugarzinho para voltar com a sua esposa, com seus filhos, para ser guardado nesta terra. Tem algo para ir e vir. Deus tem prosperidade, tem riqueza para a sua vida. Mas você que está atento a essa palavra, faça aquilo que o Espírito de Deus está dizendo para você, e você vai desfrutar de riquezas e de bens que Deus prepara para os seus filhos, aos quais Ele ama, e não ama pouco, Ele ama muito. Deus te ama tanto que entregou o único Filho dele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. Isso é o mais alto preço já pago em toda a existência do ser humano. Alguns não conseguem ver isso, mas você consegue. Põe a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você. E logo após a minha oração, você está liberado para trazer os dízimos e as ofertas no gasofilácio na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Foi esta palavra que o Senhor direcionou para isso, para hoje, para essa pessoa que a ouviu. Eu sei que o Senhor quer enriquecer pessoas que acham que é impossível enriquecer, que acham que é impossível comprar uma casa, ou comprar um carro, ou talvez nunca dirigir um carro e nem pensa em comprar um bem como esse. Mas o Senhor está dizendo para você: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Pai, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoe cada um dos teus filhos, as pessoas que estão me ouvindo, me vendo nessa hora pela internet, que o Senhor possa chegar até essas pessoas, e que elas possam receber essa palavra, e fazerem conforme foi designado a elas. Então, Senhor, eu sei que eles romperão, e terão muitas experiências sobrenaturais, entrarão em uma rota de prosperidade espiritual, de falar com Deus face a face, de receber os presentes, de receber os favores de Deus, que muitas vezes recebemos e ficamos até constrangidos, nem achamos que merecemos. Mas quando Deus acha, meu irmão, quando a vontade soberana de Deus é liberada sobre a sua vida, é assim que acontece. O constrangimento vem, e você tem só que agradecer a Deus. Por isso, Pai, eu oro pela vida da tua igreja, pela vida dos teus filhos, e assim como essa palavra foi liberada aqui do altar, conforme a tua palavra, que assim ela venha sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, liberando muita prosperidade, liberando muita graça, liberando força vinda do teu Espírito, para mudar histórias, para mudar rotas, para mudar destinos. Pai, em nome de Jesus, que haja posicionamentos, que haja, Senhor, estabelecimentos de ofertas, ó Deus, e que haja, Senhor, o grande poder do Senhor, operando milagres maravilhosos. Ah, Deus, em nome de Jesus, de forma, Pai, que cada uma dessas pessoas vão testemunhar dos feitos do Senhor, e alguns nem precisarão abrir os seus lábios, todos verão, seus vizinhos verão, seus parentes verão, as pessoas verão a riqueza na vida dela, a prosperidade, assim como era na vida de Jacó, assim como as pessoas viram na vida de Jacó, e Jacó continuou crescendo e levando a sua vida debaixo da bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, eu oro e abençoo a vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos e das tuas servas, nesse momento. Senhor, obrigado, porque nesta hora podemos entregar dízimos e ofertas, porque o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus.